Pazuello deixa o Ministério da Saúde depois de 6 meses à frente da pasta, mas não sem antes fazer uma apresentação detalhada do plano elaborado de imunização nacional. E isso ele fez em coletiva na tarde de segunda-feira, enquanto já se aventavam as possibilidades de uma troca no ministério. O certo é que Pazuello, que assumiu o ministério como interino em meio a 2 crises, uma política e a outra a pandemia, foi um gestor audaz e conseguiu costurar uma estabilidade política para o governo na área mais sensível dos últimos tempos, a saúde, mesmo embaixo de fogo cerrado. As críticas iam desde a ideia de que o governo não tinha um ministro da saúde, até as mais leves, de que o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, em meio à pandemia, não tinha uma formação técnica na área da saúde. Porém, o cara se virou nos 30 e desenhou no meio do caos um caminho para que o país atinja a plena imunização através da vacinação em um prazo estimado de menos de 1 ano, desde que a primeira vacina começou a ser comercializada. Em seu cronograma, divulgado antes da saída, das 8 vacinas com possibilidades de estarem disponíveis no mercado, a previsão é de que o Brasil chegue ao final do ano com nada mais, nada menos do que 562 milhões de doses contratadas, o que supera muito, inclusive, o número de brasileiros a serem vacinados. Portanto, se você é uma daquelas pessoas que está ansiosa pela vacina, fique calmo, já já ela chegará até você. Por que estou falando isso? Simplesmente porque tenho ficado impressionado com a quantidade de gente que anda por aí embriagado pela vacina, como se precisasse dela para salvar o pai da forca. Gente, tenho dó, mas como as pessoas se tornaram aficionadas por uma meia ilusão? Sim, uma meia ilusão, já que a vacina com maior quantidade de doses já aplicadas é a Sinovac chinesa, cuja taxa de eficácia mal ultrapassa os 50%. Só que ninguém comenta mais sobre isso. Aliás, ficou meio que subentendido que é crime contra a saúde pública você questionar a vacina ou simplesmente falar sobre ela. O próprio governo federal, que inicialmente estava relutando para adquirir a vacina, acabou largando de mão, porque o desgaste estava muito grande, não valia a pena. E por falta de opção, acabou comprando o imunizante para disponibilizar à população. E é bom a gente relembrar que a indústria farmacêutica é uma das mais poderosas do mundo. Então, como lutar contra ela? É melhor ceder mesmo, o desgaste é muito menor. Daí que as pesquisas com outras opções de medicamentos para o tratamento do Covid não são divulgados, embora existam, mas são tratados principalmente pela grande imprensa, quase como um atentado terrorista. Embora a gente saiba que muitos, inclusive figurões públicos, usaram outras alternativas como tratamento precoce para a doença. Outro exemplo recente do rechaçamento pela busca de outras alternativas ao tratamento do Covid foi as críticas que o governo recebeu por ter enviado uma comissão especial a Israel para conhecer e sondar uma possível parceria com aquele país em uma outra alternativa de tratamento, o chamado spray nasal. Ainda esta semana, em Portugal, um grupo de médicos criou uma petição solicitando às autoridades que a ivermectina possa ser usada como um tratamento de pacientes com Covid. Segundo o grupo, que fez o teste com pacientes, o resultado foi considerado positivo. Mas aqui no Brasil, falar isso é sinônimo de negacionista, mesmo que alguns políticos tenham optado, em secreto, é bom dizer, por esse tratamento. Enquanto muitos chamam o presidente de negacionista, ou quem apresenta qualquer outra alternativa para o tratamento da doença, os verdadeiros negacionistas são estes que, mesmo com vários estudos comprovando a eficácia do medicamento com resultados positivos, negam. Eu vou deixar 2 links no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Um é de uma reportagem bastante interessante e completa sobre o uso da ivermectina e seus resultados práticos, caso você queira ver. E o outro é um estudo publicado pela Sanar,
Mas existem muitos estudos, você pode pesquisar aí na internet e vai encontrar. Sem contar que no Brasil existe um grupo grande de médicos optantes pelo tratamento precoce, não só com ivermectina, mas com outras alternativas que vêm dando algum resultado, mas que são ignorados pelos negacionistas. Estes sim, negacionistas de verdade. Mas o que eu queria falar nem era sobre isso. Enfim, um medicamentinho que custa aí centavos, é claro que a indústria farmacêutica, os lobistas, os trapaceiros, não têm interesse que isso dê certo mesmo. Querem vender vacina, e a vacina, se vai ou não ser eficaz, ninguém está nem aí. Mas, meu amigo, não bote toda a esperança na vacina. Ela tem tudo para não ser o que deveria ser, ainda mais com o surgimento de novas cepas do vírus. A mais recente vacina desenvolvida já pode estar obsoleta. Não confie, ademais, é grande o número de profissionais da saúde que foram vacinados para ficarem imunizados, protegidos, e acabaram adoecendo mesmo assim. E isso ninguém te conta. E aí eu te pergunto, o que é ser negacionista? Tem que ser um bobo apaixonado pela vacina para não ser um negacionista? Mantenha suas mãos sempre extremamente higienizadas. Não é só álcool não, água e sabão também higienizam muito bem. Mas tenha obsessão por lavar as mãos. Evite tocar os olhos, a boca. A máscara é importante para você não passar para os outros se você estiver doente, mas não te protege. Não essa que a gente compra por aí, que todo mundo está usando. Enfim, reforce a imunidade do seu corpo com uma alimentação saudável, vitaminas, exercícios físicos e a vacina, quando você tiver a oportunidade, se é que você quer tanto. Mas tenha em mente, ela vai ser só mais uma alternativa, não é 100%. Não confie plenamente. Ela não é a mão de Deus para te salvar, ela é a mão da indústria. Apenas isso. Se você concorda ou discorda do que eu falei aqui, deixe seu comentário logo abaixo, vai ser bom saber a sua opinião. Eu sou o Marto Silveira e até o próximo.